Boa noite, galerinha. Gente, Boa boa noite. noite. Você que chegou agora, está entrando. Deus abençoe. E vamos fazer essa oração com a irmã Jacinta agora e dando glória ao Senhor. Atenta aos ouvidos para ouvir o que Deus fez na vida da nossa irmã e vamos só glorificando. Amém, irmã Jacinta? Por favor, pode fazer a oração. Boa noite a todos. Querido Jesus, eu entro na tua presença, papai, nessa noite, Senhor, para agradecer a ti, papai, por esse dia de vida, Senhor Jesus. Papai do céu, peço perdão, Senhor, por minhas falhas, por tudo, Senhor, que às vezes a gente comete erros, Senhor. Mas nós estamos aqui, Papai do céu, na tua presença, Jesus, te buscando, Papai do céu, porque, Senhor, só tu que podes fazer um milagre, Senhor, nas nossas vidas. Pai, nessa noite, Senhor, encha tua filha com teu Espírito Santo, Senhor, que o seu testemunho, Senhor, venha impactar cada uma de nós aqui, Papai do céu. Porque, Senhor, só operando, Senhor, milagre, Senhor, que vamos, Senhor, estar mais fortalecida, Senhor, na tua presença. Papai do céu, nós rogamos a ti, Senhor, por mais um dia de vida, Papai do céu. Nós só temos a agradecer a ti, Papai, por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor há de fazer nas nossas vidas. Papai do céu, tu és, Senhor, o martelo, Senhor, que esmiuça a penha, Senhor. E essa peleja, Senhor, não é nossa, Senhor, essa peleja é tua. Enche a tua filha, Senhor, com teu espírito, Papai do céu. Que esse testemunho, Senhor, venha nos fortalecer cada dia mais, Papai do céu. Nós rogamos a ti, Papai do céu, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém, amém. Essa live está sendo gravada. Depois de editada, vai para o canal Beatitudes Restaurando a Casa. Se você não é inscrito, se inscreve, aciona lá o sininho, tá? E não esquece de deixar o like após assistir. Ou então, assim que você entra, você já dá um like, que é de Deus. Amém? Amém. Minha irmã Ilana. Vamos olhar esse rostinho. Ô, Glória! A paz Irmã, do Deus é Senhor a muito bom, todos. né? O tempo Sempre. todo. O tempo todo, Irmã, Deus é bom. olha, fica à vontade, tá? Eu tô vendo aqui que o Fábio é seu esposo. É isso? Isso. Aham, Glória a Deus. isso. Fábio, seja bem-vindo aqui à live para participar aqui, complementar, né, esse testemunho que eu tenho certeza que vai ser edificante para todos nós que estamos aqui. Irmã, fica à vontade, qualquer coisa eu estou por aqui, tá bom? Tá bem. Eu vou falar primeiro o meu lado, porque eu acho que é o lado de todos os participantes, né? Que é o lado de quem foi abandonado, né? Foi deixado, que ficou no deserto. E aí depois a minha bênção vai falar o lado dele, que eu acho que é o que todo mundo tem uma ansiedade de saber como é estar do outro lado, pensa que é só felicidade, que é só alegria. Então, eu quis com ele fazer essa live para poder trazer, não uma aceitação, mas um pouco mais de força, de fortalecimento para os irmãos orar pelo seu casamento, porque vale muito a pena, porque Deus é maravilhoso, Ele faz o impossível para nós, mas nós precisamos perseverar, não desistir, porque quem vai embora não vive essa felicidade toda. E os irmãos vão poder ouvir da boca do meu marido isso hoje. Então, assim, quero contar para os irmãos que nós já tínhamos nos convertido já fazia um tempo, e o meu marido,
eu aceitei Jesus primeiro, e ele não aceitou, porque nós já éramos casados há uns 25 anos, só que quando eu conheci ele, eu era católica, e ele era da Umbanda, né, de terreiro. Naquela época eu não conhecia Jesus, eu não sabia qual era que peso espiritual tinha isso para uma família, para gente, o que isso acarretava, né? Então, achei que não tinha nada a ver, a minha irmã não queria que eu casasse com ele, e colocou muitos obstáculos, mas eu não quis ouvir a ela, e eu insisti, eu era apaixonada por ele, ele também, nós não éramos novinho, né? Eu já tinha meus 26 anos, ele também já tinha mais ou menos uns 24, já sabia o que queria, e aí decidimos a gente nos casar. A gente ia casar tudo conforme o planejado, mas pela minha irmã, por alguns obstáculos, acabei saindo da casa que morava com ele e fui morar com ele. Acho que moramos 3 meses até da entrada na papelada, as coisas tudo. E em seguida, 3 meses depois, nós já casamos no cartório. Então, assim, não tivemos uma vida amaziado de muito tempo, fazendo coisas erradas. Mesmo não sendo evangélico, já começamos já fazendo as coisas que sempre acreditei que era o correto. Tivemos o primeiro filho, e acho que a princípio do primeiro filho, não. Mas a partir do segundo filho, as coisas tomou um rumo que hoje, nesse deserto, que foram 3 anos, eu identifiquei onde foram os meus erros, lá no começo do meu casamento. Nada acontece da noite para o dia, ninguém vai decidir ir embora da noite para o dia. São coisas que vêm acontecendo dia após dia, ano após ano, e a gente não vai prestando atenção no outro. Então, quando nós casamos, era eu para ele para mim, e a atenção era tudo um para o outro. Sempre foi um marido carinhoso, apaixonado, sempre teve um pouco de ciúme, sabe? Mas, fora isso, sempre me tratou muito bem. Eu era a prioridade na vida dele. E todo mundo dizia que só faltava pôr eu no pedestal. Só que eu não tinha essa mesma visão por ele. Eu o amava, mas depois que vieram os filhos, eu cometi o erro de eu troquei ele pelos meus filhos. Ele deixou de ser importante para mim. Os meus filhos passou a ser minhas prioridades. Eles eram os meus tesouros. Eu vivia para eles, mas eu não dava mais atenção para o meu marido. Na minha cabeça, ele já tinha feito o papel dele, que era casar, dar os filhos para mim, e o casamento seguia, né? E que ele não precisava de atenção, ao contrário, ele tinha que me ajudar, ele também tinha que amar os filhos do jeito que eu amava, ele tinha que fazer as mesmas coisas. Como ele não fazia as mesmas coisas para os filhos, porque os filhos não eram a prioridade dele, eu acabava, né, como diz o povo, né, dando umas patadas, umas cutucadas, umas ofensas, ou como diz o outro, o cavalo foi crescendo, já não era gato mais, né? Como se diz por aí, né? Os animaizinhos foram crescendo. Os bichinhos. E como as coisas têm que ser, né? As pessoas casam porque querem carinho, atenção, e quando isso não tem mais, aí a gente, né, sempre vai ter alguém, né, que vai elogiar, que vai dar atenção, que vai ouvir, que são as coisas que aí eu já não estava mais fazendo. Então, assim, foram muitos anos, assim, de traições, de coisa, mas eu não estava me importando com isso. Ele estava ali em casa, estava ali comigo. Mas depois que os filhos cresceram, aí eu já vi que eu queria meu marido de volta. Mas aí ele já não estava mais disposto, eu já não era tão mais importante para ele. E passamos uns períodos de grande dificuldade financeira, ele ficou doente e ficou afastado do serviço. Nesse período,
onde as coisas ficaram muito difíceis. Tenho 2 filhos, o Matheus e o Brian, eles ainda eram de menores, e eu comecei a trabalhar de dia e de noite. Se antes eu já não dava atenção para ele, nesse período, então, foi pior. E foi aí que começou os relacionamentos, de internet, de não sei o quê, isso, aquilo. Mas eu chegava tão cansada que o pouco tempo que eu tinha, eu queria dar atenção para meus filhos para suprir aquele tempo que eu passava fora. E quando meu marido vinha para mim, eu tô cansada, não sei o quê, o tempo todo. As coisas chegaram num ponto que aí eu disse para ele assim, eu não aguento mais essa vida, estou cansada, eu quero a separação. Ele dizia, eu não quero. Eu dizia, vai embora, arruma alguém, vai viver sua vida. Eu sempre falando isso. Então, são coisas que a boca vai profetizando, vai falando, a gente mesmo vai abrindo abismo e não se dá conta. Você manda embora hoje, manda amanhã, o mês que vem, o tempo todo. Chega uma hora que a pessoa não aguenta, né? E aí eu achei que se eu fosse buscar Deus, as coisas seriam reconstruídas a minha casa. Aí eu comecei a trabalhar na casa de uns pastores, e eles começaram a falar bastante, não da religião, não da placa da igreja, mas do amor de Deus. Começaram a falar das coisas maravilhosas que Jesus faz pela gente. O quanto o casamento era importante, que é projeto de Deus. E aí eu quis resgatar isso. Só um pouquinho, vou tomar uma água. No caso... A senhora vê o que é o amor, né, pastora? No caso... da voz, você que estava com sede. E aí, eu fui para a igreja, e o meu marido, ele estava já uns mais de anos já sem receber, que ele estava afastado do serviço, e não recebia o benefício. E eu fui para a igreja, era um congresso de mulheres, e quando fez o apelo para ir lá para frente, eu fui, e eu me lembro que eu disse assim para Deus, que se Deus destravasse aquele dinheiro que estava lá tanto tempo, para que a gente pudesse organizar nossas vidas, arrumar nossa casa, eu o serviria independente do que acontecesse na minha vida. E aí, fiz o pedido para Deus, aceitei a Jesus e saí de lá mais numa confiança tão certa que Deus ia fazer, porque eu sentia naquele congresso, a glória de Deus estava ali no meio daquele povo, e eu podia sentir que aquilo era real. E eu não tive dúvida que Deus ia fazer. Uma semana depois, foi tinha sido liberado. É isso? Foi quando Oi? a minha irmã... Esse congresso foi aonde a minha irmã aceitou Jesus, é isso? Foi, isso. Amém. Tá bom. E aí foi liberado, basicamente, 1 ano de benefício dele, que estava travado, uma semana depois. E aí eu comecei a ir para a igreja, e chamava um filho, chamava o outro, fomos para a igreja, mas nesse período, aí parece que como diz outro, aceitei Jesus, comecei a fazer as coisas, ir para a igreja, fazer o discipulado, com o batismo, aí Satanás veio com tudo, derrubou tudo. Meu filho mais velho foi embora, aí o meu marido disse que não queria ser crente, porque ele não tinha casado com crente, o meu filho mais velho também não queria, foi embora, e aí o meu marido também foi embora. Fiquei só eu e o menor. Foi, acho que uns 7 meses, acho que os 7 meses que parecia que eram 10 anos. Sozinha. Nesse período, eu vi o quanto meu marido era importante para mim, quanto ele fazia falta, mas eu não deixei de ir na igreja. Eu ia na igreja, eu orava na madrugada, eu orava por libertação. Me lembro que, na época, eu conhecia tudo aqueles demônios de terreiro onde ele ia por nome. E aí, eu sabia que era muito mais fácil, quando a gente conhece por nome, lutar por um de cada vez por libertação. E aí eu passava as madrugadas inteiras pedindo pela libertação dele, de todos esses demônios que
com quem ele trabalhava, porque ele ia ainda no terreiro, ele continuou indo. E aí a gente se envolveu com outras mulheres e foi ladeira abaixo. Mas eu, madrugada, clamando, fazendo campanha, pedindo. E até que um dia meu filho voltou para casa. Acho que foi embora no mês de março, setembro ele voltou. Quando foi em outubro, meu marido pediu para voltar. E eu fiquei maravilhada, porque Deus ia trazer meu marido de volta. Quando foi em dezembro, ele realmente voltou. Ele perguntou se para ele voltar para casa, ele teria que ser crente. E eu me lembro que eu disse para ele que não, que ser crente era uma escolha, ser cristão, na verdade, nem é crente. Crente todos somos, né? Mas era uma escolha. Isso não seria condição para ele voltar para casa, mas que ele podia voltar, eu aceitava ele de volta, eu o amava, eu queria a minha família de volta. Ele voltou. Continuamos indo para a igreja, ele foi para a igreja, aceitou Jesus, fez o discipulado, se batizou, mas ele percebeu que eu não tinha mudado nada. Eu continuava a mesma Jezabel, que era o que eu era. Eu era mandona, eu era autoritária, eu controlava, eu decidia tudo, e quando eu pedia para ele e para os filhos a opinião deles, ele já nem falava mais. Ele dizia, a senhora que sabe, o que você decidir para mim tá bom. Eu dizia, não, mas eu quero que você fale. Aí eles falavam, ele dizia, ah, não, mas a sua opinião não é boa. Ou seja, quando eles tinham oportunidade, eu ignorava, e no final, era a minha decisão é o que valia. E aí, quando ele voltou, ele ia para a igreja para mim, comigo, mas eu humilhava ele na frente das pessoas, jogando, apontando os erros dele. Quando acontecia alguma coisa em casa, eu jogava na cara dele o que ele tinha feito, que ele não voltou para casa porque ele não conseguiu seguir a vida sem mim, porque ele não sabia viver sem mim, porque sem mim ele não era ninguém, ele não era nada. E eu sei que foi assim. Aí ele não quis ficar na igreja, né? Quem vai querer ficar na igreja com uma pessoa que está todo dia na igreja e dentro da sua casa não está vivendo isso? E aí chegou um dia, nós tínhamos marcado para fazer a renovação de votos, ia ter vários casais, e ele falou, foi ele que tomou a decisão, falou que ia. Mas aí chegava em casa e eu dizia, eu não quero mais. Aí a gente ia para a igreja, chegava lá, ele via como que eu estava na igreja, então aquela pessoa que estava lá na igreja estava boa. Ele acho que queria até morar lá na igreja, porque lá na igreja eu era uma, mas quando chegava em casa, parece que eu estava possuída pela Jezabel. E aí chegou um dia que ele falou, não vou mais, não quero mais para a igreja, eu também não quero que você vá, eu não quero que a nossa família, a gente sempre viveu bem antes dessa religião, não quero minha família crente, não vou ficar com a mulher crente. Aí eu simplesmente não falei nada para ele, deixei de falar com ele, e daí para fazer pirraça para ele, em vez de 2, 3 vezes para a igreja, eu ia semana inteirinha, de segunda a segunda, eu ia para a igreja. E aí ele começou a ficar em casa, e no computador, isso e aquilo, e um dia eu falei para Deus, que se ele tivesse de novo envolvendo com outras mulheres, que eu preferia ficar sozinha. E aí vai para a igreja e ora, e ele não vai. Aí um dia fui para a igreja e ele foi junto. E uma irmã me chamou de lado logo que cheguei na igreja e disse assim, olha, Deus manda dizer para você que vai soprar um vento lá na sua casa. Vai tirar tudo do lugar, porque ele precisa fazer um conserto lá. Ele vai entrar com juízo sobre a sua família. E aí eu entrei em desespero, que eu fiquei com medo que Deus fosse levar meu marido, que o meu marido fosse morrer. Porque na minha cabeça ele era o errado. Ele que estava em desobediência, porque ele não queria ir para a igreja, nem isso nem aquilo. E aí ele não entendia o que estava acontecendo. E aí um dia ele falou que ia embora. E eu disse para ele, tudo bem, você quer ir, vai.
E aí passou um tempo, umas 2 semanas, uma outra irmã de uma outra congregação me mandou um áudio, falou que estava orando por mim e que Deus tinha mandado um recado para mim, que ia colocar diante de mim uma decisão, que era muito difícil para mim tomar essa decisão, mas Deus sabia que eu ia tomar a decisão certa, e que quando eu fosse tomar essa decisão, que não fosse pelos meus sentimentos, e que também não fosse pela escolha do homem. Não entendi, porque tem recados de Deus que, assim, a princípio a gente não entende, porque eu não tinha discernimento, eu não tinha essa intimidade com Deus. Passou umas 3 semanas, ele veio para mim e falou que ele não queria mais ir embora, que ele queria ficar, e ele queria salvar o nosso casamento. Eu disse para ele, não, agora eu não posso deixar você ficar. E ele disse, por quê? Por quê? Eu falei, porque Deus disse que você precisa ir. E aí ele disse, mas como? Como? Eu disse, eu não sei. E você não me ama mais? Eu falei, eu amo você, mas eu não posso obedecer. Essa é a vontade de Deus. E ele não entendia e ficou muito revoltado com Deus e não queria aceitar. Então ele achava que eu não amava mais ele. Só que eu sabia que Deus tinha falado que ia fazer esse conserto e que isso precisava, estava doendo em mim. Mas eu dizia para os meus filhos, olha, Deus mandou esse recado, e eu sei que vai ser muito difícil, eu sei que vai doer muito, mas é necessário para que a nossa família seja restaurada depois. E ele foi chorando, ele foi, e eu fiquei com o coração partido. Foi um período muito difícil, perdi uns 13 quilos, mas eu não queria desobedecer a Deus. Ele foi, e os primeiros meses ainda ele voltou, vinha na frente de casa, ficava uma meia hora, gritando, pedindo pelo amor de Deus que eu o atendesse, dizendo que me amava, na rua, as pessoas passavam e via. Era muito difícil. E aí, até que, no final do ano, ele foi embora de Curitiba, não deixou telefone, não deixou nada. Aí, realmente, começou o período difícil. Ele passou mais de um ano sem dar uma notícia. Foi quando começou a pandemia. Ele saiu em fevereiro de casa, em março começou a pandemia, e esse Covid, com tudo que aconteceu, e eu não sabia onde estava o meu marido, mas eu orava todas as noites, pedia para Deus, Deus, o Senhor disse que vai restaurar, então eu sei que o Senhor vai guardar a vida dele. Eu não sei onde ele está, mas o Senhor sabe, que os anjos acampem lá. A primeira, acho que no mês de abril, mais ou menos, eu fiquei com muita raiva quando ele foi embora, porque eu achava que ele não ia, mesmo eu dizendo que ele precisava ir. Quando ele foi, uma ira muito grande veio sobre mim. Foi no mês de março, antes do Covid, na verdade, me perdoe. Dei entrada no divórcio. Mas aí aconteceu que entrou a pandemia e não correu os papelados do divórcio. E aí falei com meu filho, ele falou assim, mas a mãe não entende que não é Deus não quer a separação? E aí tá tudo travado, a mãe não vai poder continuar. E aí não fui mais atrás. Foi passando o tempo, sabe? Mas eu acreditando que Deus ia trazer. Quando ele foi embora, aí eu falei, meu Deus, agora eu não sei se está vivo, como o Senhor vai trazer se eu nem sei onde ele está? Mas a mulher do pastor que eu trabalhava dizia assim, mas Deus sabe onde ele está. Então fale apenas com Deus, confia em Deus, entrega tudo para Deus. Mas às vezes eu entregava hoje, mas no dia seguinte eu já estava procurando no Facebook para ver se ele estava lá, procurando um telefone, ligando para alguém que conhecia ele. Então isso não é entregar para Deus, é pegar de volta. Aí as coisas não acontecem, porque a gente entrega para Deus e no dia seguinte está procurando um contato, está procurando a pessoa, está buscando uma notícia. Isso é tirar das mãos de Deus. Então, se tem alguém aí que faz isso, vai demorar mais a restauração, porque você não deixa Deus trabalhar.
Quando a gente entrega, a gente não pode pegar de volta, senão Deus não age. Uma das coisas que Deus também me deu uma sacudida e pediu que eu falasse para todos, que a gente sempre orou por ele, por misericórdia, para que não acontecesse nada com ele. E um dia Deus, numa madrugada, disse para mim que enquanto eu estivesse orando por misericórdia, Deus não podia trabalhar na vida dele. E aí eu falei, mas Deus tem mais pessoas orando por misericórdia para ele. E Deus disse assim para mim, eu quero que você vá e peça para todos que estão orando por misericórdia que não ore, senão eu não posso tratar com ele. E eu preciso tratar dele. Eu preciso resgatar ele. E aí eu fui em todas as pessoas que eu sabia que oravam por misericórdia e falei, não ore mais. Não ore, porque senão ele não vai voltar para Jesus, ele não vai voltar para minha família. E as pessoas olharam para mim sem entender. Eu disse, por favor, só estou pedindo isso. Um dia vocês entenderão. E foi assim que foi acontecendo as coisas na minha vida. Mas esse período também, mesmo pagando aluguel, mesmo pagando uma carta de crédito que a gente estava pagando de consórcio alto, eu não deixei de pagar o aluguel, eu não deixei de pagar o consórcio. Nunca faltou nada, nada. Não ficou com... Deus cuidou de tudo como ele disse que ia cuidar. Sabe, irmã? Foi maravilhoso. Foi assim, um período que mesmo com a pandemia, mesmo com tudo isso, eu ganhei viagem, eu ganhei implante dentário. Deus trouxe muitas bênçãos para mim também nesse período de deserto, sabe? Então, assim, foi difícil, foi, mas eu também fui presenteada, eu recebi muitas bênçãos. Meus filhos conseguiu um emprego, o outro entrou no quartel. Foi assim, foi Porque Deus está difícil, movendo, né, irmã? Deus estava movendo mas as águas, é porque é o que eu estava falo para as irmãs. Deus não precisa mostrar que está trabalhando para ninguém, né? Ele não tem que dar satisfação, ele no só faz. silêncio, é no Ele silêncio. E aí, como foi que eu achei o canal? Um dia, porque tem uns altos e baixos, né? Um dia que eu estava muito triste, muito deprimida, eu entrei na internet procurando sei lá o que e eu pudesse esquecer dele. E quando eu digitei lá, e como apagar uma pessoa da sua vida, como esquecer uma pessoa da noite para o dia, não apareceu nada. Eu achei que aquele Google era louco, que ele apareceu lá, manual do casamento. E eu disse, ué, como assim, manual do casamento? Eita Escrito Deus! certo na culatra. Eu casei, ninguém contou para mim que tinha um manual do casamento, mas que sacanagem, agora que a minha vida está tudo descambada, agora que meu marido foi embora, eu descubro que tem um manual do casamento. Mas fiquei assim, curiosa, né? Porque a gente, uma coisa que eu não... Por curiosidade, eu cliquei e fui assistir. Daí era o manual do casamento do Diego, e eu fui assistindo dia após dias que ele tinha lá as lives, os negócios lá, né? Porque a gente estava na pandemia. E uma noite ele falou que tinha uma campanha com o presbítero Walter na madrugada. Eu disse, oh Deus, é o caminho. Já estou vendo uma luz. E aí eu me inscrevi na campanha que era 40 acho que 40 madrugada, 40, não sei o quê, 40 dias no deserto, 3 horas da manhã, o presbítero acordava nós, né? A gente ficava lá, orando, madrugada, buscando, e eu tenho até um caderninho aqui, um caderninho preto, que cada dia eu anotava, tal dia, versículo, o que eu tinha que fazer, qual era a minha meta, onde aí a gente vai vendo os nossos erros, tudo, porque o meu marido falava muito que os nossos filhos não o respeitavam. E aí eu cobrava que os meninos
respeitasse ele como pai. E nessas campanhas do presbítero Walter, uma madrugada, eu pude ver, as escamas dos meus olhos foram tiradas, e eu pude entender o porquê que os meus filhos não respeitavam o meu marido. Porque eu queria que os meus filhos respeitassem o meu marido, mas eu mesma não respeitava ele. E foi muito difícil. Foi muito difícil, porque foi uma noite que eu chorei até amanhecer o dia. E no domingo, foi um sábado para um domingo, no domingo os meninos acordaram comigo chorando, meu rosto estava inchado, e assim, já estava quase perdendo a respiração, porque eu soluçava e chorava, e assim, sabe, foi uma coisa inexplicável. E aí eu abracei meus filhos, eu pedi perdão para eles, por eu ter afastado eles do pai, e por eu ter sido tão egoísta, ter colocado meus 2 filhos embaixo das asas só para mim, e ter denegrido tanto a imagem do pai para eles. Aí comecei, foi numa dessas noites que cada dia eu ia pedir perdão para uma pessoa a qual eu tinha destruído a imagem do meu marido. E aí eu fui fazendo aquele círculo para minha família, para os nossos amigos, dos nossos filhos. Ele não sabia disso, mas o mundo espiritual sabia que eu estava reconhecendo meus erros e pedindo perdão por cada coisa errada que eu tinha feito, pedindo perdão para Papai do Céu, e que se ele trouxesse o meu marido de volta, me desse a chance de fazer tudo diferente dessa vez. Com embasamento na Bíblia e como uma família realmente restaurada. Porque naquela primeira vez que meu marido voltou, não foi uma restauração, foi uma reconciliação. Mas dessa vez, houve uma restauração, porque os filhos perdoou ele, ele pediu perdão para cada um dos filhos, ele pediu perdão para mim, eu preparei uma mesa decorada, maravilhosa, fiz um jantar para ele, tratei ele como um rei, que é o lugar dele dentro da nossa casa de sacerdote, e pedi perdão para ele naquela noite. Então, assim, tudo aquilo que você destruiu, você precisa se esforçar para consertar. E eu vou passar para ele, que ele possa falar um pouquinho o lado dele que ele viveu. É complicado você falar tudo aquilo que você passou, porque tem os dois lados da moeda, sabe, pastora e irmãos. É muito fácil a gente chegar e apontar para a pessoa que saiu, condenar, acusar e querer que ela se justifique do porquê. Existem os dois lados, que é a ação e a reação. Eu tinha um coração muito duro, não nego, eu era da Umbanda, eu fui da Umbanda, da Quimbanda e de Candomblé. Eu posso dizer para a pastora que eu conheci o inferno a fundo. Se tem aqui entre os irmãos que estão acompanhando, que conhecem essa, vamos dizer, sub-religião, né? Eu fui além. Eu fui feito no Candomblé raiz, aonde você mexe realmente com o inferno. E daí eu optei por aceitar Jesus. Falei, vou ver. Já que eu conheço tanto um lado, eu quero conhecer o outro. E eu quero ter as minhas conclusões e não ser induzido por ninguém. Comecei a conhecer,
E eu sempre pedia para Deus, Deus, fala comigo. Deus, fala comigo. Foram 3 anos, 2, 3 anos, né? 2, 3 anos assim, nessa interrogação. Por que o Deus fala com a pastora, com o presbítero, com o irmão, e não comigo? O que eu tenho de errado? O que está faltando? Aí vem aquela situação, pastora, que eu não entendia, sabe, coração duro. Deus manda dizer, não, pera lá, Deus não manda dizer porque se Deus quiser falar comigo, ele vai vir falar comigo. Ele não manda recado. Eu era assim, irmã. Ué, o que eu não tenho honra para que Deus chegue e fale para mim? Não, eu não aceito. Me afastei, fui humilhado dentro de uma das igrejas, devido a algo que Deus ainda está trabalhando em mim, que é o hábito do cigarro. Sabe? Que é uma válvula de escape, uma bengala, uma desculpa. Muitos podem dizer, você não para porque você não quer. Não é fácil. Para quem desde os 5 anos de idade fuma, e eu estou com 50, não é fácil. E eu entrei neste vício porque eu tive meningite tipo B, e a enfermeira colocava o cigarro na minha boca. Eu fui aprender a andar com 6 anos de idade, pastor. Se existe um operar de Deus, se eu contar para a senhora o meu início, Deus estava operando dentro do útero da minha mãe. Ela não sabia que ela estava grávida. Os médicos diziam que eu era uma bola de carne dentro do útero, um cisto. E nesse entremeio, ela era da religião Umbanda, ela foi feita, fizeram a raspagem. Então, toda aquela energia do inferno passou para o feto, que é o primogênito. Todos que nos conheciam, depois, com o tempo, falavam para ela, o teu marido tem um cordão umbilical com o inferno. Então, desde ventre, Deus permitiu que eu conhecesse a fundo o inferno. E hoje eu entendo por quê. Muitos podem estar espantados. Nossa, mas ele está falando tanto do inferno. É a verdade. É o que eu passei. Deus preparou o que eu vou dizer para vocês. Aí fui conhecer a Deus. E sempre questionava isso. Deus, por que o Senhor não fala comigo? O Senhor manda recado, o Senhor quer saber. Eu não aceito. E dentro da igreja eu fui, como eu disse, humilhado, pisado, questionado pelo hábito do cigarro. Sabe? Aí acabou acontecendo o que a minha bênção falou, a gente se separou, houve um desentendimento. Eu fui abandonado como marido. Eu sempre dizia assim, na cadeia alimentar eu sou o último. Eu aceito te dividir com os filhos. Eu espero a minha vez depois dos filhos. Mas não depois dos amigos, dos patrões, das patroas, dos irmãos. Ei, eu estou sendo o último. Eu estou sendo o último de tudo. Isso foi desgastando. Isso numa relação chama-se rotina. Vai se desgastando. Você pode ser a pessoa que for, ter o dinheiro que for. Se você deixar a tua bênção de lado, você perde. Isso é fato. Aí Deus me afastou da minha família. Eu sei o que eu passei tentando voltar para casa. Daí quando ela achava que era a hora, aí eu senti no coração, não. Não é a hora. Deus não quer que eu fique aqui. E eu fui para onde Deus me mandou. Eu fui para outra cidade, fiquei esse tempo todo incomunicável, porque Deus, eu dizia, Deus vai me mostrar o que eu quero. Leve o tempo que for, Ele vai me mostrar. Lá eu caí novamente nas garras do inferno.
Se os irmãos perguntarem, mas quem vai é bom? Não. Mas teve, mas não com a intensidade que você está acostumado. Você trocaria, essa é uma pergunta que eu faço para todos que estão nos vendo, como uma autorreflexão. Você trocaria ter a sua bênção todos os dias do seu lado por uma aventura? Até o perfume da aventura te enjoa. A presença te enoja. Não é a tua bênção. A tua bênção tem um aroma diferente. Tem um que a mais, é a cereja do bolo. Eu não estou dizendo que trocou. Eu estou dizendo quem sai, que opta por esse caminho, ele enoja. Eu enojei. Eu passei por situações de trabalho onde eu era mais humilhado ainda. E uma bela noite, eu que sempre questionava a pastora, por que Deus não fala comigo? Por que Deus só fala com o pastor, só fala... Ele falou. Pastora do céu, ele falou. Até hoje eu não me esqueço. Eu tremo, eu choro, me alivia e me agonia. Meu Deus. É Porque forte, irmão. eu estava dormindo. Gente, como é estranho quando Deus fala com você. Como é estranho. Eu via assim nuvens de várias cores e elas andavam. Umas mais rápidas, outras mais lentas. Eu não conseguia ver meu pé. Tinha um clarão muito forte aqui assim do meu lado. Só que eu sentia algo leve aqui me tocando. E falou para mim, saia de Sodoma. E eu fiquei com aquilo, eita. Eu acordei assustado e não consegui dormir mais. Porque aquilo estava dentro da minha cabeça, estava na minha alma, estava no meu coração. Saia de Sodoma, saia de Sodoma. Mas o que é isso? Eu entendi depois. Sodoma era a relação que eu estava tendo fora do meu matrimônio. Eu não estava com a minha bênção. Eu estava em Sodoma. Eu estava em pecado. Não agradava aos olhos de Deus. E eu comecei a preparar isso. No terceiro dia, eu que achava que Deus não falava, no terceiro dia ele veio de novo. Gente, é como diz uma esposa de um pastor amigo nosso, é surreal. É surreal. Ele pegou e falou, guarde o teu ouro, que em breve eu aquebrantarei tudo e novo o farei. Pera lá, mas guarde meu ouro, eu sou pobre, eu não tenho dinheiro, eu não tenho riqueza. Pastora, irmãos, qual é o teu maior ouro? É o teu templo, é o teu corpo. Esse é o teu maior ouro. Isso era que Deus dizia, saia de Sodoma, saia do pecado, guarde o teu ouro, o teu corpo. Não é isso que eu quero. Na terceira vez, Deus veio e falou, filho, eu quero que você guarde no seu coração Efésios. E eu comecei a ler Efésios. O que mais me tocou foi a parte das armaduras espirituais. Ali eu entendi que Deus estava começando a agir, a me corrigir, a me ensinar. Como quem diz, mas você não queria me ouvir? Agora você vai ouvir.
E agora você esteja pronto para ouvir. E eu apanhei, pastor. Não pensa que foi só carinho, não. Não, foi não. Eu passei a frequentar uma igreja de nome Deus é Amor, que ela é muito do fogo, né? Como falam, né? Do reteté, do fogo. E lá Deus começou a falar. Olha, por insistência de orientação do meu pastor e da minha mulher, que a gente já estava começando a conversar, ela bem assim, se você quer voltar para casa, você vai ter que ir. Eu dizia, pois eu vou. Eu vou porque eu quero voltar, eu quero ter de volta a minha bênção. O dia que eu mais chorei, me deu aquele aperto depois que Deus falou comigo essas 3 vezes, que eu comecei a procurar. Era Facebook, eu nem sei mexer em Instagram, eu tive que inventar. Irmão, assim, essa pergunta é minha, não foi ninguém que pôs aqui no chat, não. Uhum, Pessoal, irmão, a nossa irmã falou que você que sumiu do mapa por um período. Esses uhum, dois anos, né? Foi o começo da isso. pandemia. Foi nesse tempo que o irmão começou a ter passar esse processo de. Foi mais ou menos isso? O O irmão processo, foi para onde? Mal pergunte. eu fui para Joinville. Tá. Né? Eu trabalhava aqui em Curitiba, numa rede de supermercados, e fui para Joinville trabalhar em outra rede de supermercado. Lá eu estava tentando me reerguer, porque a gente já tinha se separado aqui, e eu via, não, sabe aquele orgulho masculino de homem? Eu não vou suportar ver minha mulher com outro homem. O orgulho masculino. Eu trabalhava próximo da casa onde ela Agora mora. estou entendendo a razão do irmão ter afastado. Orgulho. Aí Deus tomou essa atitude, só pode ser Deus, me tirar da onde eu estava e me mandar para mais longe. E fazer com que eu entenda que não era para mim estar aqui. Porque senão Deus não ia operar. Como ele operou, não, irmão. Isso eu posso dizer para você. Daí, lá nessa igreja, eu conversei com o pastor, expus para ele toda a minha vida. Ele olhou para mim e falou: você veio para a igreja certa. Se prepara, porque se Deus quer conversar com você, você vai ter muito que conversar com ele. Irmã, cada culto ou era um livramento, ou era uma lambada de nada que eu fazia, sabe? Eu posso dizer para a senhora assim que Deus pegou partícula por partícula do jarro, destruiu ela e fez um jarro novo. Eu estava com uma cirurgia marcada das 2 pernas, onde eu teria que tirar 99% das veias, por causa de varizes. E eu coloquei para Deus, eu falei, pai, é o teu querer, não é o meu. Se eu fazer tudo numa vez só, eu óbito. Foi o que a médica me passou, devido ao excesso de quantidade. Se eu fazer em 2 vezes, vai demorar mais para mim voltar para casa, e eu gostaria de voltar. É o teu querer. Irmã, o pastor estava pregando, ele parou e falou assim, olha, eu tenho que entregar algo para alguém aqui, eu não sei quem é. Mas o Espírito Santo de Deus manda dizer que da tua saúde cuido eu. Os teus caminhos não são os meus caminhos. O teu querer não é o meu querer. Irmã, aquilo não bateu no coração. Foi a maior pancada que eu tive na minha alma.
Quando me veio aquilo, me impactou tão forte, mas tão forte que eu digo, se você tem fé em restaurar o teu casamento, se você realmente quer ter a tua bênção de volta, não importa quantas pessoas estão orando, não tenha misericórdia, deixa Deus fazer a vontade dele. Porque daí sim Deus vai pegar, vai quebrar, vai fazer tudo novo. Olha, irmão, eu posso dizer que não foi no liquidificador, não. Foi no fogo de Deus. Ele pegou o jarro, quebrou inteiro e passou no fogo de Deus. E se eu não tivesse sido orientado pela minha bênção, que é esse quadro aqui também, tá aqui atrás, eu não teria conseguido sozinho. Eu não conseguiria. Ela todos os dias ligava para mim, conversando comigo. Depois que eu saí de Sodoma, que eu guardei meu ouro, a gente começou a ter contato, a conversar sobre tudo. Eu visitei minha casa, eu pedi perdão a ela de joelhos, por tudo que eu fiz de errado, por todos os meus erros. Eu me ajoelhei para um de cada vez dos meus filhos e pedi perdão pelo pai que eu não consegui ser, mas que eu estou aberto a aprender com os filhos. A gente peca, a gente erra, mas Deus te dá tanta força para você recomeçar que eu digo que eu ganhei o maior presente. Eu ganhei o maior presente do mundo. Não tem prêmio que pague pelo que eu passei. Me serviu e muito, pastor. Eu digo isso para vocês. Vocês querem o casamento de vocês? Não é o tempo de vocês. É o tempo que Deus tem que operar, que Ele tem que fazer. Ele não vai deixar uma única fagulha errada. Ele vai refazer o jarro inteiro. Ele vai pegar a argila podre e vai jogar fora. Seja a esposa, seja o esposo, seja o filho, ele faz, mas não pode ter misericórdia. Deus não vai tirar de você a tua bênção. Deus vai sim, como ele fez comigo. Ele pergunta uma, duas, três. Se Deus vê que você realmente está decidido a voltar como eu decidi, como eu corri atrás, eu cheguei aí 3 vezes por semana em culto. Eu quero falar com Deus. Deus, eu quero saber o que eu faço. Pai, todos os dias antes de trabalhar, eu chegava. Pai, eu sou grato por tudo que tu fazes na minha vida. Eu sou grato por tu cuidar da minha família enquanto eu estou ausente. Da minha mulher, que é a minha bênção. Dos meus 2 filhos, que são meus maiores presentes. Pai, eu sou grato por tu cuidar das minhas finanças. Eu sou grato por tu cuidar da minha saúde. Ele fez. Hoje eu posso dizer para vocês que eu sou o homem mais feliz desse mundo. Se Deus hoje chegasse para mim, meu filho, você cumpriu a tua meta, vem comigo. Eu vou sorrindo. Não porque, eu vou com Deus. Não.
mas sim porque Ele deixou que eu tivesse a oportunidade de voltar, de reparar os meus erros com a minha família e ter paz no coração. Comigo, pela primeira vez, sabe quando você toma aquele susto? Eita, aconteceu, tá? Não é normal o sonho que eu tive, não. Isso aqui não é normal, era real demais. Eu senti uma mão muito leve. Eu tentava olhar com o canto do olho, assim, mas a claridade não deixava eu ver. Eu sempre ouvia dizer que ninguém conseguia ver Deus. Ninguém conseguia. Sabe? E eu fui sentindo gradativamente no coração. Porque Deus, ele tira as tuas mágoas. Ele tira as tuas dores. Ele é o refrigério. E ele vai te preparando para ser merecedor da tua bênção. Deus não recupera o casamento. Ele restaura as pessoas. Ele pega os dois, ele não é assim, você é o santinho, você não. Ele pega os dois, vem cá, cada um tem um peso e vai ter que mudar. Nisto, Deus opera assim. Deus é muito justo. Ele fez eu ver todos os meus erros. Assim como fez ver todos os erros da minha mulher. E fez a gente aprender a perdoar um ao outro. A entender o porquê que aconteceu. Deus não faz nenhuma mágica. Não. Ele pega você quando você menos espera, quando você mais precisa e quando você menos acredita. Eu não tenho palavras para dizer o que eu senti. A mudança que Deus fez na minha vida, na vida da minha mulher. Meu filho, que era sempre retraído, hoje me abraça, beija, brinca. Minha mulher, que antes chegava em casa, olhava tudo primeiro para ver se estava tudo feito, criticava. Hoje ela vem, a primeira coisa que ela faz, ela me abraça, ela me dá um beijo. E todas as noites, quando a gente está deitado aqui conversando, eu olho para ela, dentro dos olhos dela, e digo: muito obrigado por você ser a minha bênção. Sem você eu não sou nada. E a parte que mais me tocou no coração, que eu vi que Deus realmente trabalhou nela. A gente estava andando e eu sempre fui sistemático, mãozinha dada. Não é a mulher na frente nem o homem na frente, é os dois de mão dada. Ela olhou para mim e falou assim: você promete que nunca mais vai soltar da minha mão? Eu digo para você uma coisa, pastora: quem promete não cumpre. Quem jura mente. Mas eu dei a minha palavra. Eu não largo mais essa mão. Eu não quero perder a minha bênção. Eu não quero viver longe dos meus filhos, viver longe da minha mulher, da minha bênção. Para você que está sofrendo hoje com esse operar de Deus, deixa Deus operar do jeito dele. Deixa Deus fazer, que a recompensa é grande. A vitória é maior ainda do que a dor que você está passando hoje. Eu estou sendo sincero no que eu estou dizendo. Quem sai sofre mais do que quem fica. Quem sai, sai na ilusão. Quem sai pensa que é tudo bonito, vai ser gostoso, vai ser maravilhoso, eu vou esquecer
Não. Não esqueça que você cumpriu um juramento perante Deus. E esse juramento pesa para quem sai. Dá nojo, dá ânsia, dá vontade de você sair correndo, a rasgar o peito, e dizer porque eu esmurrei muito o chão. Eu dava soco, Mas mas quando, soco no chão. quando meu Por irmão quê? saiu, o meu irmão saiu com o repúdio da irmã Ilana, não foi? Sim. Só que eu não aceitava. Mesmo ela me repudiando, eu não aceitava. Uhum. Mas o irmão, ela estava com repúdio, né? Com o irmão. E o irmão também, a respeito dela. Na É verdade, eu isso? estava com dor. Ah, tá. Porque a pessoa que repudia, ela repudia um sentimento de fúria, o furor da situação. E a pessoa que recebe esse repúdio dói, sangra, machuca. Aí você se afasta com dor. Você entra num casulo. Aí você começa a jurar. Eu não vou deixar que ela venha, que se aproxime. Eu não vou querer mais. Só que daí o que que Deus faz? Não, não é o que você quer, é o que eu quero. E ele pega esse casulo e vai abrindo devagar. Isso é o que Deus opera. No furor da situação, no sentimento de dor, de agonia, Deus deixa primeiro esfriar, para daí atuar. Pode ter certeza. E ele não deixa nada incompleto. Agora, a minha esposa fala minha benção. Então, eu vi que algumas pessoas perguntou quem saiu, por que saiu. Então, ele saiu porque ele era repudiado, porque eu não queria mais o casamento. Mas eu não queria mais o casamento por quê? Não porque não amava, mas porque ele não queria servir a Deus. E eu queria um marido que servisse a Deus, que fosse para os cultos, que me acompanhasse. E como ele não queria, porque as pessoas aí da igreja diziam que ele estava em pecado, que não era certo ele ir para a igreja fumando, então, assim, ele não se sentia bem ir para a igreja, porque ele era muito apontado, muito criticado. E aí eu não queria ir para outra congregação, eu queria ficar ali, naquela dali. Eu gostava daquela dali, que era perto da minha a casa, e eu achava que eu tinha que ficar ali, porque ali que eu tinha aceitado Jesus, ali que eu tinha sido batizado, mas não era, era porque eu era teimosa, eu era aquela pessoa turrona, não de difícil mudança, sabe? As coisas tinham que ser do meu jeito, como eu queria. E aí, né, não tem como, né? Ele decidiu ir embora, mas falou assim no momento de fúria, de mágoa. E aí, quando ele disse que ia, eu disse, então, pois bem, você pode ir. Porque a primeira vez que ele foi é porque eu tinha mandado ele embora, né? Mas a segunda, ele falou, mas eu acredito que não é porque ele queria ir, é porque já era o agir de Deus. Deus tinha falado que ia levar ele para fazer um concerto, né? Quando Deus disse que ia soprar um vento sobre a minha casa, eu não entendi o que era. Mas depois, quando a mensagem veio que Deus ia entrar com juízo, e a gente sabe que juízo é uma palavra, e aí eu corri buscar na Bíblia o que era o juízo de Deus, né? E a gente vai lá e vê que a coisa vai sobra para todo mundo. Porque uma das coisas que Deus disse para mim
que não é porque eu nunca tinha traído ele, que eu era melhor que ele. Não é porque ele tinha tido alguns relacionamentos, não é porque ele se relacionou com alguém lá nesse outro estado que ele foi morar, que eu era melhor que ele. Porque para Deus não tem pecadinho, pecadão. É tudo igual, sabe? Não tem um mais santo que o outro, porque ninguém erra sozinho. É 50% um, 50% o outro. Ele foi por esse caminho pelo meu desprezo, pelo meu abandono. Então, assim, eu tive culpa. Ele tem a porcentagem dele de culpa? Tem, mas eu também tive a minha. Só que no meu ponto de vista, eu mostrava para meus filhos que por eu respeitar ele, respeitar entre aspas, né? Que eu dizia que respeitava porque eu não traía, nunca adulterei, nada. E aí eu achava que eu era melhor que ele. Mas o desprezo, as outras coisas que eu fazia para ele, as humilhações, de repente, poderia ser até mais grave do que o que ele estava fazendo. É, e como eu cheguei no Beatitudes? Esqueci de falar. Foi nas lives lá da madrugada, eu acho que de encerramento, o presbítero chamou a missionária para fazer o encerramento. Estou lembrando né? dessa live. Madrugada. E aí, isso, exatamente. E daí deixou o link lá para quem quisesse entrar no WhatsApp do Beatitudes, e eu entrei. Então, daí eu vejo lá as coisas, acompanho, vejo os testemunhos, oro pelas pessoas, vejo, às vezes, quando as pessoas estão desanimadas, tentando desistir de tudo, e aí eu vou lá orar para Deus fortalecer, trazer um refrigério. E uma das coisas que eu acho que funcionou muito, que algumas pessoas perguntou aí, até a irmã perguntou também, é quando é que ele decidiu voltar para casa? Quando é que isso aconteceu? Uma das coisas que eu observei que deu muito certo, lembra da oração da cerca de espinho? Eu sempre fiz, que eu aprendi lá com o pastor, com o presbítero Walter. Outra coisa, que ele disse que ele orava pela Flávia, para Deus não deixar o sentimento morrer, para Deus colocar amor no coração dela. Todas essas coisas eu sempre dizia para Deus colocar saudade nele, para Deus trazer as lembranças dos momentos em família, dos filhos. Então, eu sempre orava para Deus. Eu nunca orei para Deus que ele não fosse feliz, que nada. Nada disso, que ele perdesse emprego, porque às vezes as pessoas oram pedindo o mal do outro. E aí Deus não age, porque a gente está cometendo erros. Como eu posso pedir coisas ruins para aquele que é pai dos meus filhos? Não importa se ele está vivendo com outra mulher, não importa o que ele está fazendo. Eu não posso desejar. Na verdade, tem um pequeno detalhe que quando fazem assim, esquecem. É uma aliança. Exatamente. Então, aquilo vai sobrecair sobre você também, né? Sim. Aquela oração errada que está acontecendo, você também está chamando para cima de si. Então, uma vez eu vi uma pregação que o pastor dizia assim, cuidado com a oração contrária. E aí alguém falou para mim, o que é a oração contrária? Como assim? Contrária? Eu estou orando para ele não voltar e Deus quer que eu volte? Eu disse, não. Quando diz cuidado com a oração contrária, é oração contrária à vontade de Deus. Essa é a oração contrária. Então, se você está fazendo uma oração para que seu marido se lasque, para ele poder voltar para você, essa não é uma oração boa. Você tem que orar para Deus, colocar saudade, para reavivar o amor, colocar de volta o sentimento, tirar toda a mágoa, para Deus confortar, fazer essas coisas. E Deus colocou, viu? Colocou bastante. Porque ele falava que não dormia, que chorava de saudade. E aí eu vejo que as coisas que eu pedi para Deus, Deus colocou mesmo. E daí quebrou o casulo. Porque daí
colocou saudade, o amor veio novamente. Eu falava, Deus, coloca novamente, faz arder o amor no coração dele, Deus. Um dia nós fizemos uma aliança, e eu sei que o Senhor pode reavivar esse amor, pode reconstruir a nossa família novamente, sabe? Então, assim, eu não orava para que ele perdesse emprego, para ele se desse mal, para que ele ficasse doente, para que ele morresse. Não, eu pedia para Deus cuidar, trazer ele saudável, mas que ele não esquecesse nem um minuto da gente, nem de mim, nem dos nossos filhos, né? Porque Deus, naquele período daquelas 40 dias no deserto, que foi as madrugadas, Deus mudou o meu coração, Deus fez florescer o sentimento de novo. Foi aí que eu comecei a orar por restauração, desisti, não fui mais atrás do divórcio, né? Porque até então eu que tinha ido dar a entrada, né? Eu que não queria, né? Mas naquele dia que a menina passou o recado que disse que Deus ia soprar um vento, eu me lembro que ela disse assim, mas olha, Deus fala para você não murmurar, porque você vai esquecer que esse vento é de Deus e vai murmurar. Então Deus fala para você lembrar que é Ele que está fazendo esse concerto na sua casa. Mas eu esqueci, e por muitas vezes eu murmurei. Aí depois é que, sabe, a gente esquece as coisas muito rápido. A gente pede coisas para Deus, mas ao mesmo tempo a nossa memória é muito curta. A gente recebe e não agradece. Eu comecei a anotar as coisas que eu peço para Deus, e quando acontecia, eu ia lá e dizia, oração respondida, oração respondida. Eu sei que o agir de Deus na minha casa, na minha família, foi tremendo. Foi, e está sendo. Não desista. Não acabou ainda. Tem ainda. Tem muito mais ainda. Tem muito mais ainda para Deus fazer. Ele restaurou eu, a minha mulher, a minha família. E agora a gente tem que aprender o que Deus quer. Porque não é somente a restauração. Não é somente, estou feliz do lado da minha família, da minha mulher. E daí para frente? Qual é o teu próximo passo, Pai? O que o Senhor quer que eu faça? Porque não é a minha vontade. Agora é a tua. E quando eu decidi entregar minha vida a Deus, eu decidi por completo. Não é mais a minha vontade. Eu tenho vontade. Não. Pai, é essa a tua vontade? Fala comigo, me mostra o que o Senhor quer que eu faça. É assim que eu vivo a minha parte espiritual. Que, como eu disse no começo, pastora, eu conheço bem as artimanhas do inferno. E eu agora, eu estou me preparando, porque tudo está pendendo, pelo pouco que eu entendo, que Deus está me preparando como mais um guerreiro contra o inferno. Mais um para lutar em nome de Deus. Em levar a palavra dele. Em levar o que eu passei. Para servir de exemplo, para servir de testemunho. Eu não sou ainda letrado, conhecedor da Bíblia, mas eu chego lá. Eu estou indo. Passo a passo. Tijolo por tijolo. E eu desejo que, se é o desejo de Deus, eu não vou dizer não. Se Deus falar, olha, eu quero que você pegue suas coisas, sua família e vá para a China. Eu não sei falar mandarim, não sei falar a língua deles. Mas eu vou, porque é Deus que quer.
A vontade do Senhor, ela é sempre soberana, né, irmão Fábio? E assim, ainda hoje eu estava fazendo aqui meus estudos e avaliando a boa conduta, como diz lá no livro, na carta onde Paulo fala ao seu menino, né, seu rapaz, Timóteo, e tem que saber manejar bem a palavra do Senhor, aquele que está em liderança, aquele que está, assim, falando em nome do Senhor, né, conhecer, fazer a leitura, não ir conventos de doutrinas, mas se aplicar mesmo no conhecimento do Evangelho, porque tem muitas artimanhas, como o irmão falou, as artimanhas elas são tantas, que como o irmão bem lembrou a questão do perfume, né? O pecado ele vem como um cheiro agradável, mas no final ele não é mais agradável. Ele vem com um gosto doce e no final ele se torna amargo. E não tem esse tempo de luta, de deserto, que ele é bom para nenhum dos lados. Os dois lados estão sendo trabalhados, estão sendo moldados, e é isso. Deus tinha saído do centro e agora Deus voltou para o centro. Deus separou para trabalhar separadamente e trazer para o centro, para a vontade dele. E esse centro se chama a vontade de Deus. A irmã Fabi está perguntando em qual momento as escamas dos olhos do irmão caiu. Eu vi ali a pergunta, eu ia até responder. Eu digo para a irmã Fábio que não fui eu quem vi. Se eu falar aí, eu vou estar mentindo para a irmã. Deus colocou no meu coração. Deus agiu. Eu estava no furor de uma situação de repúdio. Ali eu estava cego. Fui para longe. Lá passei por sofrimento. E no sonho, Deus pediu para que eu saísse dessa situação. Dani, não. A felicidade que eu sentia lá era ilusão. É a mesma coisa você querer fazer algodão doce com clara em ovos. É pura ilusão. E acaba tendo nojo. Você acaba... Olha, você pegar uma esponja e esfregar teu corpo até virar carne viva, de tão nojento que você se sente. Porque não é algo que agrada a Deus. Me arrependo muito. Se eu falar para você, não teve, teve. Mas me arrependo mais ainda. Porque quando eu voltei a conversar com a minha mulher, com a minha benção, ela me fez uma pergunta taxativa. Ali foi o checkmate dela. Você se lembra? Você tem certeza que você quer voltar? Eu falei, tenho. Deus falou comigo. Deus pediu para que eu saísse de Sodoma. Eu preciso de ajuda. Ela foi taxativa. Eu vou te ajudar. Mas só vou te aceitar a partir do momento em que eu souber que você não está mais em Sodoma. Eu saí que nem um louco atrás de um quarto de pensão. Depois que a gente começou a conversar, foi quanto tempo? Um mês? 15 dias? Não, que eu saí de lá. Em fevereiro. Porque eu estava tanto na procura e era difícil de encontrar. Quando encontrei, eu taxei a data. Até o dia 15. Dia 15 eu saio de Sodoma. Vera, quanto tempo durou para voltar? Eu comecei a conversar com você em novembro. Você voltou semana passada. Foi em novembro que a gente começou a conversar e foi semana passada que eu voltei. E Deus operou tão bem
desculpa, pastora Silvia, que nem o dinheiro para mim trazer minhas coisas eu tive que gastar. Oh, Eu vim de aleluia. graça. Glória a Deus, glória a Deus. Eu estava preocupado com isso, porque a empresa tinha me demitido, aí estava aquele negócio, eu recebe, não recebe, recebe, não recebe. Aí, olha como Deus opera, ele colocou assim no meu coração. Lá tem a moça que faz entregas. Ela tem casa em Curitiba. Eu entrei em contato. 3 anos. 3 anos durou o deserto, irmã. Aí eu entrei em contato. Aí eu entrei em contato e perguntei, olha, você está indo para Curitiba? Ela, olha, eu vou dia 17. Por quê? Porque é bem essa data que eu preciso. Tem como levar minhas coisas? Não tenho muita coisa. Eu só tenho minhas caixas de roupa, meus documentos. Não tem muita coisa. Ela, não, não, eu levo sim. Eu falei, quanto? Ela falou, não vou cobrar nada, porque eu estou subindo para Curitiba. Então, olha como Deus prepara tudo. Deus prepara a saída, Deus prepara a volta. Irmão, na verdade, Deus moldou você realmente, né? Fez esse trabalho. E não só isso, né, irmão? Mesmo distante, ainda assim, foi trabalhando o contato, essa amizade. É o que eu falo para os irmãos. Você quer uma restauração de casamento? Você não quer restaurar com um inimigo, com alguém que você não conversa, com alguém que você está com embate, que você está se degladiando. Gente, em nome de Jesus. Você não pode estar se degladiando com o seu cônjuge se você está orando, chamando ele para perto. Muitas coisas eu sei que não dá para calar. Você fica ali, né, a velha criatura, né, a carne ali querendo falar e bater de frente, mas compreendam, não é ele, mas é aquilo que está trabalhando na vida dele. É os principados trabalhando naquela vida. E você que está buscando, você que está em oração, você está em campanha, você está em jejum, você está passos largos à frente na presença do Senhor. Quando você faz isso, você está orando e pedindo para ser trabalhado aquela vida. E aquela vida, Deus está moldando, está trabalhando, mas ao mesmo tempo, os principados também estão lá. Mas você Sim, não pode estar medindo força, né, batendo de frente, porque aí você está afastando mais ainda. O irmão Fábio, ele teve esse tempo de intimidade com o Senhor e ele pediu socorro à irmã. E nesse pedido de socorro à irmã Ilana, ela foi lapidando, conversando, foram mais uma vez, né? Na verdade, se enamorando, né, irmão? Se enamorando, mesmo que à distância, para poder haver essa junção mais uma vez, essa reconstrução, esse diálogo que foi morto, que o inimigo, ele mata esse diálogo, ele mata essa amizade, ele mata essa conciliação. E quando você começa a compreender isso, que o primeiro ponto é esse distanciamento que começa a fazer ainda dentro da casa, você começa a entender que é o primeiro ponto que você começa a trabalhar para reaver, para retomar. Amém? Amém. amém. Que falou lá que o marido a ama, mas não tem mais jeito. Eu posso dar uma ideia que isso a minha esposa todos os dias fazia. Ela me mandava um bom dia, que Deus iluminasse meu dia, que me cobrisse com o sangue do Cordeiro. E eu sempre mandava para ela a mesma coisa, que Deus a abençoasse, que Deus a cobrisse com o sangue do Cordeiro. E o dia que eu não falava com essa mulher, pastora, é como se me faltasse o ar, eu ficava agoniado. Sabe? Não vi, Vera, não vi meus filhos esses 3 anos. Então foi algo assim que Deus operou realmente. Ele pegou os dois lados. Ele pegou os dois lados sem dó nem piedade. Não houve misericórdia. Ele restaurou, sim.
Tanto que hoje eu não vou para a igreja se ela não está do meu lado, e ela não vai se eu não estou do lado dela. Eu e ela somos um só. Não é responsável pela minha salvação? Não. Eu não sou responsável? Não. Mas ela está do meu lado. Nós dois somos um só. Os meus filhos, Dani, ficaram sob responsabilidade dela, da minha mulher, e com minhas orações pedindo a Deus que sempre os guardasse. Eu não os via, mas não esquecia. Existe um detalhe, uma diferença muito grande entre você não ver e não esquecer. Nas minhas orações, a partir de que quando Deus começou a trabalhar na minha vida, em tudo que eu estava vendo que eu estava errado, eu sempre dizia: Pai, eu sou grato por o Senhor cuidar da minha família na minha ausência, pelo Senhor cuidar da minha esposa e dos meus 2 filhos. Não, Vera, eu não falava com eles nem pelo telefone. Eu tinha mudado de número. Eles não tinham conhecimento de onde eu estava. O irmão sumiu, né? Sumi. O irmão sumiu. Literalmente. O irmão simplesmente sumiu. Né? Então, deixa eu colocar aqui uma passagem bíblica, tá? O Senhor tocou no meu coração, quero deixar aqui para o casal. Deuteronômio 6, o versículo 1º e o 2º, diz assim a palavra do Senhor: estas são as leis, isto é, os decretos e os mandamentos que Yahvé, o Senhor, vosso Deus, ordenou que eu vos ministrasse, a fim de que os coloqueis em prática na terra na qual estáis adentrando, com o objetivo de tomardes posse dela. Deus está falando forte, não está, irmão, com vocês? Diz assim o versículo 2: sendo assim, tu, teus filhos, teus netos, temerão a Yahvé, o Senhor, o teu Deus, e obedecerão a todos os seus estatutos e mandamentos, que eu hoje vos ordeno, para que os guarde durante toda a vossa existência, a fim de que os teus dias sejam felizes e se prolonguem na terra. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Deus é tremendo, não é, irmão? Guarda essa palavra no seu coração, minha irmã Ilana. Guarda essa palavra, meu irmão Fábio, tá? E o testemunho é não só para edificar, para que as continue buscando, acreditando, crendo que Deus é o que pode fazer o impossível na vida de todos, mas para que o nome dele seja glorificado, porque toda a honra, toda a glória dele, foi ele quem fez, foi do jeito dele, e eu louvo. Sem misericórdia. Detalhe, sem misericórdia, mas sim com a vontade de Deus, do jeito que Deus quer. Porque se você tem misericórdia, ele não vai operar como ele quer consertar, como ele quer refazer. Aleluia. Glória a Deus, irmão. Glória a Deus. Sim, um testemunho, uma mensagem que foi passada, muito edificante, mesmo tremenda. Tem algumas perguntas aqui, mas essas perguntas já foi respondido no decorrer da live, tá bom, irmãos? Quando a live estiver disponível no canal, e os meus irmãos dão uma entradinha lá, assiste mais uma vez. Não esquece de dar o like, tá bom? Participa do canal, entra lá, se inscreve, o Beatitudes Restaurando a Casa. E eu creio, irmão, que Deus falou tremendamente, porque tem muitas perguntas a respeito do outro lado, como é que o outro lado fica. Existem muitos questionamentos, né? Porque a internet, as redes sociais estão dizendo que o outro lado está muito feliz. E todos os testemunhos desses que passam pelo outro lado diz o inverso. E por experiência e por ouvir muitas histórias, eu tenho certeza do que eu estou falando agora, que o outro lado sofre tanto quanto o que ficou.
E tem um detalhe bem interessante. O que ficou, ele ainda ficou debaixo de um teto. E o que sai? O que sai, ele sai na incerteza de um teto para ficar. Não pense que já sai com o endereço certo. Não é assim. Ele sai na incerteza, que ele não sabe se para onde vai, se tem alguém que vai abrir a porta, quem é que vai abrir a porta. E também, muitas pessoas para mesmo, liga e questiona por que saiu, por que está fazendo. Então, tem muitas vozes. Eu acredito que o refúgio do meu irmão Fábio, ao sumir do mapa, foi para calar todas essas vozes questionando o porquê que ele fez isso. Então, foi um refúgio que ele encontrou. Outros não fazem isso, né? E nos seus testemunhos eles falam, muitas pessoas entram em contato, outros se afastam de vez por todas, mas o outro lado, gente, sofre tanto quanto, tá bom? Que o Senhor abençoe a vida de cada um, tá? Das famílias, a vida de vocês, que esse reinício, né? Foi dado um reset aí no casamento. 5 anos, né? 25 anos, 3 de deserto, então 28, é isso? Isso. Então, aí deu um reset aí nos 28 para dar um começo diferente. E um avivamento. Verdade, irmão, verdade. Um avivamento, né? Um novo gatilho, uma nova forma de se reconhecer de novo, de se entendendo, se adaptando. 3 anos longe, se formou aí outras pessoas diferentes, tanto no agir como no falar. E agora vocês vão se reencontrar de novo. E eu creio que é tudo para a honra e a glória do nosso Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém. Dá um amém aí, meu povo, para saber que nós não estamos só, que vocês estão acordados, que não tem ninguém dormindo. Amém. 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 Glória a Deus. Ô, glória, aleluia! Amém. Gente, mais um testemunho lindo, lindo, para a honra e a glória do nosso Pai. A vida da minha irmã Elana, a vida do meu irmão Fábio, a casa dos seus 2 filhos. E que esse testemunho também te sirva de um rumo, de um norte, de um horizonte, que abra mais a tua mente, as tuas ideias para o momento que você está vivendo, em nome de Jesus, e você encontre nessas palavras ditas hoje aqui uma estratégia diferente para você começar a trabalhar o retorno, a volta para casa, em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém. Deus abençoe. Amém. Deus guarde a casa de cada um e aquele que for assistir essa live também, em nome do Senhor Jesus. Bom, eu fico aqui o meu agradecimento. Eu é que agradeço. E vão crendo aí, irmãos, que logo, logo é o de vocês. Vão crendo, vão Sim. crendo. E a gente quer assistir o depoimento de vocês, a gente quer ver o testemunho. Isso. Tenha Vai fé. ter vários testemunhos. Eu creio em nome de Jesus. Vão profetizando, irmãos. Vão profetizando e Fé acreditando. e não medo. Isso, exatamente. Eu profetizo. De logo nós teremos uma campanha, hein? Em nome de Jesus. Amém. Irmão, beijo no coração. Tchau, tchau. Tchau, tchau.